Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o que os leitores trazem à superfície quando escavam as suas experiências de leitura. A convidada desta semana é Thelma Tvon. Nascida em Luanda, em 1980, mudou-se em 1993 para Portugal, onde se licenciou em Estudos Africanos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e fez um mestrado em Serviço Social no ISCTE. Na adolescência tornou-se rapper e fez questão de levar para o universo do hip-hop nacional, em que era uma das poucas MCs, questões importantes, mas nem sempre abordadas de frente, como a violência exercida sobre as mulheres e o racismo. O seu primeiro romance, Um Preto Muito Português, publicado em 2017 e reeditado pela Quetzal em 2024, apresenta-nos Bujuda, um cabo-verdiano que vive em Lisboa, mas não se sente lisboeta, que terminou a licenciatura, mas trabalha num call center, testemunha perfeita da invisibilidade e dos preconceitos sofridos na pele pela comunidade africana. Em 2022, foi uma das 48 mulheres que escreveram frases inscritas nas ruas da capital portuguesa para assinalar os 48 anos do 25 de Abril. No seu poema, a forma como define liberdade também se poderia aplicar a si mesma. Nunca brisa, toda ela é vendaval. Obrigada, Thelma, por teres aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por me terem convidado. Tu estavas à espera que fosse uma apresentação muito Sim, certinha. não, começou assim meio. Sério, depois acabou. Acabou melhor. Muito bem, sim, obrigada. Então, Sim, vamos começar espetacular. pelo primeiro livro que sugeriste para esta conversa, sim. A Bagagem da Imigração, da Patrícia Moreira. Sim. Porquê esta tua escolha? Como é que tu chegaste a este livro? Que bagagem é que traz este livro? Olha, é engraçado essa pergunta, porque eu conheci a Patrícia porque ela escreveu As Novas Identidades Portuguesas na editora onde eu estive também, que era a Chiado Editora. E nós conhecemos porque tivemos alguns percalços com a editora e ficamos amigas. Não são as únicas, não é? Sim, depois descobrimos isso, que éramos uma autêntica tribo, né? Sim, e entretanto ficamos amigas. Eu tive contacto com ela durante muito tempo e ela disse que ia lançar um segundo livro. E quando ela lança esse segundo livro, A Bagagem da Imigração, nós entretanto já nos estamos a dar, já somos amigos. Então esse livro, para além de eu ter adorado, né, e que se não a conhecesse ia adorar na mesma, mas também tem esse cunho de afeto, né, muito pessoal, pelo facto de eu conhecer a autora e adorar e admirar, porque acho que ela é incrível profissional, incrível mãe, incrível mulher. Acho que é mesmo uma pessoa espetacular. E ler o livro deu muito aquela sensação de fogo, quem me dera ter escrito isso, sabes? Fogo, este livro é mesmo bom. Ela pega tudo, ela pensou em tudo. Como é que é possível? São os meus livros, aqueles em que pegamos e dizemos como é que esta que inveja. É verdade, é verdade. Eu ia dizer uma asneira, mas é melhor não. É melhor manter isto limpinho, apesar de podermos aqui no público, mas é um livro que fala também sobre qual é o preço do sonho da imigração, não é? Sim, a imigração para ti não era um sonho, imagino eu, foi-te imposto pela vida. Sim. Como a Iana, que é a personagem principal, também foi a mesma situação. Exato, e houve também esse ponto de reconhecimento, autorreconhecimento completamente. na personagem deste livro. Sim. Foi por aí que tu te ligaste ao livro? Sim. Liguei-me porque eu vim para Portugal numa situação de conflito, né, em Angola, em 92, 93, disseste bem, um bocado muito bem. Não tive escolha, a minha mãe assim o decidiu, né, mesmo contra a vontade do meu pai, que isso também é outra coisa engraçada, mas a minha mãe disse, queres morrer, morres sozinha, as minhas filhas vão, adeus. Entretanto, eu vim e deparei-me com uma sociedade que, no geral, como é óbvio, havia pessoas que não pensavam como muitas com as quais eu me deparei, mas havia muitas que parecia que eu estava a invadir o espaço deles, né? Que não se sentiam confortáveis. E quando eu digo eu e as pessoas com quem eu vim, porque eu não fui uma das únicas pessoas a vir nessa altura, nem eu nem os meus familiares. Veio muita gente de Angola e também muita gente da Guiné-Bissau nessa altura. E havia
tal como acontece agora, né? Uma massa da população portuguesa que não se sentia confortável com a nossa chegada, se fôssemos crianças, idosos ou adultos. E ao ler este livro, A Bagagem da Imigração, eu revivi também esses momentos para mim e para muitas pessoas que eu conheço. Porque ninguém acorda com vontade de emigrar, né? Ninguém acorda e diz: olha, hoje apetece-me emigrar, vou para Portugal ou para a França. Um né? completamente diferente, com um clima completamente diferente. Exatamente, apetece-me largar tudo, deixar aqui a minha família, tudo que eu conheço. É porque não havia alternativa, não é? Exatamente. As pessoas não acordam com o sonho da imigração, mas acordam com o sonho de uma vida melhor. Né? Que acho que às vezes há um bocado dessa confusão. E ao ler A Bagagem da Imigração, obviamente isso tudo voltou a mim e também pôs-me no dia 2, né? Hoje é em 2025, se bem que eu não li em 2025, mas pronto. Mas quer dizer, quando fizeste esta escolha, sentiste que era um livro que fazia todo o sentido? Completamente. A protagonista é cabo-verdiana, como o teu protagonista também é cabo-verdiano, não é? Tem esse ponto de contacto. Sim, que ele é filho de cabo-verdianos, nascido em Portugal. Sim. Exatamente. Sim, porque eu acho que, de uma maneira, muitas das vezes as pessoas perguntam, principalmente os angolanos, né? Assim, Porquê que tu nasceste aqui? Ainda Porque estou sempre a levar com esses meus amigos, vocês não têm noção. Porquê é que não escreveste sobre um angolano? Sempre. Mas é que isto também está muito relacionado com uma época histórica, porque houve uma altura em que havia muitos mais nados, né, nascidos em Portugal, que eram descendentes de cabo-verdianos, do que propriamente angolanos, guineenses, moçambicanos. Isso é uma coisa mais recente. Na altura em que eu vim, nos anos 90, a maior parte dos meus amigos, que eram os ditos afrodescendentes, eram filhos de cabo-verdianos. Exatamente, eram todos. Então, para mim fazia muito mais sentido, já que eu estou a tentar representá-los, né? Vou pegar nisto, pegar neste dado momento da história. E isso é uma coisa que eu tento explicar várias vezes. O Budjurra é inspirado em pessoas que tu conheceste? Sim, em várias pessoas. O Budjurra é um remix dos meus amigos. Um remix. Sim, é verdade. Com mistura de várias personalidades. Sim. É de algumas das raparigas que cantavam comigo quando eu cantava rap no grupo das Backwards, é de muitos rapazes com quem eu privei durante esse tempo todo na cultura hip-hop e mesmo tipo as pessoas que eu fui conhecendo dentro do basquetebol e não só. E até hoje em dia, pessoas que eu vou conhecendo já crescida, né? Grande, adulta, que são afrodescendentes. É verdade. Isso é um elemento que se calhar não referimos na introdução, mas tu jogaste basquetebol. Sim, calma, mas é que às vezes parece que... Calma, eu tenho amigos federados, né? E eu joguei só na escolinha. Pronto, não interessa, né? Sim, eu sou uma apaixonada por basquetebol, joguei no secundário, ainda joguei um bocado na universidade também, fiz parte da equipa da universidade, mas depois, entretanto, deixei. E eu gosto sempre de deixar isso muito explícito, porque eu tenho amigos que jogaram a sério e depois já sempre aquele outro bife. Não, mas tu não jogaste nada. É verdade, meus irmãos, não joguei mesmo. Sim. Qual é que importância é que tu achas que o teu livro e o livro da Patrícia têm, no sentido que são autoras jovens que estão a escrever e estão, no fundo, a ocupar um espaço até agora inexistente, que é dar voz a uma parte da sociedade e um grupo que raramente tem voz. Sim. E tu estás a dar voz através da literatura. Que importância é que tu achas que isso tem? Eu acho que é extremamente importante pessoas como nós, independentemente de sermos jovens, mas com as temáticas que são, falarmos sobre, porque durante muito tempo, eu falo por mim, eu sempre gostei imenso de ler. A minha casa sempre teve muitos livros. A minha mãe e o meu pai sempre adoraram ler. A minha avó também. E quando eu vim para Portugal, houve uma altura que eu senti uma quebra nessa minha vontade de ler, porque eu não me revia no que aquilo que a escola me dava. Com muito respeito por todos aqueles autores, né? Aqueles são ícones e clássicos, mas eu não me identificava. Então, para mim, aquilo era uma seca. E eu lembro-me de tens que ler isto. Português, tens que ler estas obras porque são clássicos, não sei o quê. Eu ficava sempre a pensar, mas porquê que estes irmãos não havia uma clássicos? Telma que tu pudesses ler, não é? Nem uma Patrícia. Não me revia. E depois percebi, no meu caso eu não desisti da escola por causa disso, mas mais tarde percebi o porquê de muita gente se desencantar com a escola, porque eles não se reviam, não diziam nada. E então, haver também
Não é só por causa disso, né? Sim, Há um conjunto de circunstâncias. Exatamente, mas isso também faz alguma diferença também. E o facto de haver pessoas como a Patrícia, como a Yara Monteiro, como a Grada Quilomba, como a Gisela Casimiro, Calaf, todas essas pessoas que escrevem sobre as nossas experiências, as nossas realidades, é um chamar a pessoas como nós que cresceram a não se identificar muito com esse tipo de literatura, é um convite à leitura. É estamos aqui, né? A nossa história não vem só com a escravatura e com o colonialismo. Agora, falando agora, né? Contemporaneamente falando, o que é que está a acontecer com as nossas vidas? E é trazer isso à mesa, e não tem que ser necessariamente um grande debate, mas tem que ser uma coisa tão simples como eu revi-me neste livro. Eu senti-me neste livro, né? E este livro fez-me pensar sobre, não tem que ser sobre a minha história, mas pensar sobre a história das outras pessoas também. E quer dizer, tem de ser também uma conversa, porque muitas vezes há um silêncio e parece que havendo um silêncio as coisas não existem. Eu percebo muito o que estás a dizer do não precisa de ser uma discussão, mas tem de ser uma conversa, pelo menos. E portanto... e a bagagem da imigração começámos por aqui, por isso se calhar que se liga um bocadinho com a tua história pessoal. E passamos para a tua segunda escolha, que não está editado em Portugal, portanto nós estamos muito, muito curiosos de perceber bem que livro é este. Mudamos de geografia, não é? Para a Nigéria. Mudamos para The Girl with the Louding Voice, de Abidare. Exatamente. Que é um romance de estreia. Sim. É uma espécie de young adult. Que livro é este, Thelma? Este livro prendeu-me essencialmente porque eu fiquei... Foi um daqueles livros que eu, durante muito tempo, queria acabar logo, mas não queria acabar, sabe? Aquela ansiedade. Sim. Eu, ao mesmo tempo, não consegues dormir e qualquer desculpa é para pegar no livro. Tens medo que acabe, porque não queres que acabe, exatamente. Não é? Estás ali muito agarrada e do nada vem-te um pensamento sobre o livro, porque, não obstante eu estar completamente ciente de que há meninas de 14 anos forçadas a casar com homens mais velhos, né? Em várias latitudes, inclusive acordos entre famílias aqui em Portugal, por exemplo, é uma coisa que se calhar não se fala muito, mas que existe, independentemente do livro ser na Nigéria. Eu sei que é muito mais abrangente do que gostaríamos que fosse. E é perceber, né, The Girl with the Louding Voice, o quanto esta personagem, que é uma jovem, tem tantos sonhos. Ela é enorme, ela é uma criança enorme que sabe tanto o que ela quer. E estarmos a acompanhar essa determinação quando tudo que acontece ao longo do livro é no sentido de ela, exatamente, é no sentido de a calar, e ela ter este sonho de ser alguém, de estudar, de ter educação, de ter uma mãe que lhe diz: eu quero que tu tenhas o que eu não tive, mas depois o pai e os irmãos não o apoiam nesse sentido e forçam-na a casar com um homem muito mais velho do que ela. E ela faz... Pronto, agora já estou a falar muito sobre o livro. Não, fala. E ela foge e depois encontra-se numa situação que, tendo em conta o que a prometeram, que ela ia estudar, não acontece. E aquilo podia quebrar, né? Podia quebrar qualquer outra pessoa, entre aspas, podia sentir que cheguei até aqui, saí da minha vila, né? Saí da minha vila, vim para o centro, supostamente devia ter todas as oportunidades do mundo para... florescer, ser quem eu sempre sonhei, ser aquilo que a minha mãe acreditava que eu ia ser, ajudar também as meninas, porque ela também quer ajudar as meninas da vila dela. E depois chega aqui e acontece-me tudo o que vai acontecendo, né? E perceber que ela pode ter dúvidas, mas que nunca desiste, é simplesmente incrível e muito inspirador. Então esse livro foi... Encheu-te as medidas. Sim, completamente. Sim. É também, quer dizer, The Girl with the Louding Voice, não é? Com a voz que se quer fazer ouvir. Sim. É também uma ideia com a qual qualquer mulher se pode relacionar, não é? Completamente, sim. A luta
para teres a tua própria voz, para que a tua voz seja ouvida, é também algo que é algo que tu também, enquanto mulher, enquanto pessoa, lutas para que a tua voz seja ouvida. Daí o teu interesse por várias coisas, pelo hip-hop, pelo rap, pela literatura. Achas que é sempre... Estás sempre à procura de afirmar a tua voz? Sim, eu acho que o hip-hop, precisamente por ter essa fundação, deu-me isso, né? Eu quando comecei a descobrir a cultura hip-hop, eu conheço o rap, né? Conheço a música, conheço o género musical e acho super interessante por causa do instrumental e, para ser muito sincera, nem era tantas letras, porque eu era chavala, não entendia metade do que eles diziam, então levei algum tempo. Velocidade, às vezes. Sim, eu gostava mais era do instrumental, foi a primeira coisa que ainda em Angola foi o instrumental que me cativou, porque em Angola passava muito rap na rádio, e então o instrumental cativou-me. Depois, mais tarde, já um bocado crescida, comecei a perceber o poder das letras, né? E aí muda tudo, é como dizem os americanos, é um game changing, né? Porque aí quando percebes e depois vais percebendo, ok, eu estou aqui em Portugal considerada minoria e estas pessoas estão nos Estados Unidos consideradas minorias e usam esta ferramenta para se fazerem ver e para que as lutas delas têm algum significado, têm bastante significado nesse caso. Isto faz todo sentido para mim. Perceber que isto também estava a acontecer aqui em Portugal, que já havia aqueles movimentos, General D, principalmente na margem sul, né? Eu sempre morei na linha de Sintra, mas na margem sul é que isto começa e depois espalha-se por todo o Portugal. E então perceber que, como dizia assim muito bem, isto é algo que pode ser a minha louding voice, não só para mim, mas para todas as outras mulheres, porque depois há um dado momento em que é interessante isto, né? Quando tu entras para a cultura hip-hop, com alguma noção de ti, de quem tu és e no meio em que tu estás, tu começas-te a perceber mulher... Né? Sim, ok, eu estou aqui com os brothers, mas né? Porque há sempre aquele de tu até dás-lhe fixe para mulher, tu até, né? Ai, eu não estava à espera disto, não sei o quê, mas porquê que gostas disto? Não devias estar a fazer coisas que mulheres fazem, por exemplo. E aí começas-te a perceber que, ok, eu estou aqui com eles, nós temos isso em comum, mas também temos aqui uma fronteira que nos separa, que é a fronteira do género. E então, The Girl with the Louding Voice também são todas as MCs, todas as Fly Girls, todas as writers, todas as DJs, todas as amantes do hip-hop. Portanto, acho que aí também senti que nós temos vários gritos dentro da cultura hip-hop, né? E como mulher negra também. Sim, quer dizer, várias camadas. Sim, várias camadas. Em cima de Sim. E tu, quando começaste a escrever... rap. E a entrar nessa linguagem, o que é que te cativou mais? Porque há uma aprendizagem, tu aprendes com os outros, mas depois tens que descobrir mais uma vez a tua voz, o teu estilo, a tua forma de escrever. Isso para ti foi uma coisa natural ou foi uma coisa que te exigiu um esforço, que tiveste uma aprendizagem? Não, a escrita para mim foi mais natural que depois, por exemplo, de estar em palco. E até é verdade. E até vou-te explicar porquê. Porque eu sempre escrevi, mesmo antes do rap, eu sempre gostei imenso de escrever. Eu costumo às vezes brincar que eu era aquela aluna bué chata que as pessoas pediam para fazer composição e eu passava das linhas, né? Tinha aquelas linhas. Eram 30 linhas, tu fazias 50. Eu adorava escrever, sempre gostei imenso de escrever. E então escrever não foi tanto um issue para mim, né? Mas depois... eu, entretanto, entro num grupo que elas já existiam, que eram as Backwards. Eu vou um ensaio delas e elas disseram: olha, porquê que não ficas connosco? Tens um timbre de voz engraçado e não sei o quê. E eu, na verdade, fui ficando pela companhia porque eu gostei a sério, gostei da dinâmica delas enquanto grupo, e achei que fazia sentido depois ficar com elas e fazer um bocado de parte daquilo que elas já tinham.
Só que depois a cena do palco foi um bocado, oh meu Deus, as pessoas olharem para mim, não sei se quero, não sei se gosto assim tanto dessa parte. És uma tímida falsa. Agora até já não tanto, mas naquela altura era um bocado. Obviamente que quem me conhecia na altura, como eu sou um bocado tagarela também, né? Quem me conhecia não imaginava isso, mas eu acho que escudada com o facto de sermos 4, passava assim um bocado no barulho. Mas se fosse sozinha, por exemplo, a começar uma carreira como a Minda Guevara sozinha, eu não tinha começado. Não tinha mesmo. Por isso, a sério, não tinha. Então, quando tu depois lanças o livro, e principalmente agora neste relançamento com a Quetzal, já te sentes mais confortável em palco, já te sentes mais confortável com a malta da literatura. A dar entrevistas e tal. Estávamos, como falávamos no off antes de começar, como nós dizemos em Angola muitas das vezes, eu não contava que isto fosse ser assim, vou ser muito sincera, eu não contava. Porque eu, durante algum tempo, eu depois acabo por não ser tão ativa, né? No rap, saio um bocado do rap, vou metendo noutras coisas, serviço social, entretanto, e depois começo a escrever este livro, mas não a escrever a pensar que ia ser um livro, né? E então, quando ele é efetivamente um livro, eu vou ser muito sincera, eu não acreditava muito no livro, mesmo. Não, era no sentido de, nunca pensei que ia ter que falar, estar a dar entrevistas, né? Estar no fazer público, um discurso sobre o livro, não é? Exatamente, nunca pensei. E era completamente ignorante a isso, né? Claro que eu conheço muitos escritores e até ouvi entrevistas de escritores, mas nunca pensei que escritores entrassem em tours, né? Por exemplo. Sim. Que foi o que acabou por me acontecer a mim. De repente comecei a andar aí toda hora a falar sobre o livro. Eu não estava nada à espera disso. E eu lembro-me das vezes até falar com os meus amigos de dizer, bem, eu fugi de certa forma do rap para não ter e agora a dar tanta cara. E agora escrevi um livro que eu pensei que era uma cena bem solitária e volto a estar aqui na redoma outra vez. Are you serious? Não estava à espera. E o que é que achas que há mais? Há mais retorno do público do rap e do hip hop, de quem vai a concertos, ou maior retorno dos leitores? Como é que é essa relação entre... Eu acho que depende, porque, por exemplo, quando eu vou falar assim para jovens em escolas e universidades, eles só querem saber do rap, eles não querem saber de mais nada. Eles escreveste um livro, bom para ti, mas tu não és gente, sim. Basicamente. E depois, quando vou para outros eventos assim, com pessoas mais crescidas, né? Como as correntes de escritas, é mais focado no livro, sim. Exato. É mais para a literatura, sim. E quando escreveste o livro, a prática e a forma de escrita que tu já tinhas para o rap ajudou-te? O ritmo da escrita ajudou-te depois a escrever o romance? Sim, ou são coisas completamente diferentes? Não, eu acho que no meu caso, como eu acabei por escrever este livro como se fosse um diário, né? A história do Bujura é um storytelling, né? Foi muito fácil porque nós no rap também temos isso. Então foi basicamente uma continuação de algo que eu já estava ali a lutar, né? Porque aquilo era uma música que supostamente era para ser com mais 2 MCs, com o Solage e com o Lancelot, e eu não conseguia, lá estar, como as minhas composições, para passar a escrever, então aquilo foi só conforme me vinham as ideias. Continuar a escrever. As linhas, sim, mais uma vez. Depois eu lembro-me de pensar, agora como é que eu acabo isto? Na verdade foi uma música que passou todas as linhas. Completamente. Todas as linhas. E vamos para a tua última escolha, On the Come Up, de Angie Thomas, que na verdade continuamos no rap e no hip hop, não é? Há aqui todas estas conversas que estamos a ter, não é? A Louding Voice, o rap, a escrita, tudo, não é? Que acaba por ser uma homenagem ao hip hop e à arte de contar histórias. É o que te interessa na vida. Sim. Eu acho que é muito importante. É engraçado, né? Porque tu falavas na minha falsa timidez e que eu sinto que às vezes sou, que outras vezes... Eu quando estou com os meus não sou nada, mas assim, dispor mais acho que me retrai um bocado. Também não sei, ainda não percebi. Se calhar tenho que ir ao psicólogo. Não sei o que é que se passa. Se quiseres, mas tenho que estudar isto. aqui um bocadinho e podemos fazer aqui uma pessoa. Pena não temos um divã aqui no estúdio, mas será a próxima fase da Biblioteca de Bolsa. Ter um divã. É a parte da terapia, né? Sim. Mas eu acho que é muito importante, muitas das vezes, pessoas da minha comunidade não se veem, não se revêem, não se sentem. E em termos de autoestima coletiva,
é muito importante nós contarmos as nossas histórias, porque durante muito tempo nós fomos silenciados e por isso crescemos a silenciar-nos também, a não acreditarmos em nós. E então, quando também eu faço estas escolhas destes livros, são pessoas que estão a falar de uma forma, de um lugar que não é um lugar individualista, é um lugar coletivo e é um lugar comunitário. E isso é engraçado porque eu escolho a minha literatura como vivi a cultura hip-hop, que é um meio comunitário, né? Que é uma coisa que... Não vou dizer que tem-se perdido, sempre existiu isso também dentro da cultura hip-hop, dentro do rap também houve este lado mais egocêntrico, mais narcisista, mais just me, myself and I, mas eu não sou tão crítica a isso como muitos dos meus pares, porque eu acho que isso é um outro lado de durante sim, durante o tempo eu não pude ser, né? Deixa-me ser agora, completamente, né? Eu a afirmar-me completamente como identidade, como indivíduo. Exatamente, por isso a mim não me incomoda nada, pelo contrário, não são as minhas escolhas para eu ouvir em casa, para ser sincera, mas eu respeito e entendo perfeitamente, acho que faz todo sentido. Será uma evolução depois do estamos aqui enquanto comunidade, o estou aqui enquanto indivíduo, será uma evolução desse caminho? Eu acho que andam de mãos dadas. Né? Eu acho que sim, eu acho que são dois momentos que andam de mãos dadas. Sim. Né? Porque, voltando ao que estávamos a dizer há bocado, a cultura aparece para dar a voz a pessoas que não tinham voz. Então pode aparecer em vários formatos, né? Pode ser a falar no nós, né? Eu sou a cultura Ubuntu também, né? A ideia Ubuntu de eu sou porque nós somos, mas também pode haver eu preciso de ser visto, eu preciso que esteja aqui, eu preciso apenas de mim, né? De que haja algo, porque estamos a falar de pessoas e de histórias, de situações completamente, na maioria das vezes, muito dramáticas, né? Parentes toxicodependentes, pessoas que estiveram no sistema, que não cresceram com a família, que nunca se viram e que de repente estão a contar essas histórias e que tem montes de pessoas que podem se agora esqueci-me de relacionar com isso. Então, na verdade, mesmo essas pessoas falando só delas, ainda estão a falar de uma franja enorme de pessoas. Então, para mim, acho que faz todo sentido. E que história é que a Angie Thomas conta neste livro? A Angie Thomas conta a história de uma rapariga que é Brie, que é interessante, que ela é MC. E é adolescente, não é? Sim, é adolescente. Qualquer coincidência é pura ficção. É verdade. E esse livro também me pegou-me precisamente por causa disso, porque eu acho que eu não tinha lido exatamente a história de uma rapariga que está dentro da cultura hip-hop, que tem um sonho de ser uma MC... Continuar o legado do pai, no caso dela, exatamente, não é? Sim. Porque o pai dela já era um MC muito conhecido e então ela sempre gostou de rap, da cultura hip-hop, e ela acaba por ser uma MC mais de batalhas. E então, tão jovem, entrar num mundo mais ou menos não, denominadamente masculino, onde, para além de é mulher... não devia estar aqui por seres mulheres, mas também é filha de quem é, que já tinha dado provas. Peso, então tu agora tens que estar à altura, não é? Exatamente. Então eu achei o livro simplesmente fantástico e acho que conta a história de muitas mulheres que eu conheço, mulheres MCs, né? Com todas as dúvidas e também com a questão de ela está struggling da parte cultural com a parte da sociedade e ao mesmo tempo com tudo familiar, né? Porque depois ela tem montes de problemas, a mãe dela está para ser despejada, então ela também quer muito ter um contrato e fazer muito sucesso, que é para poder ajudar a família. Então isso também acontece na cabeça de muitas jovens, né? Que eu amo esta cultura, eu quero muito cantar, mas também eu quero fazer dinheiro com isto para me sustentar, para ajudar os meus. Então eu acho que eu adoro a Angie Thomas, né? Ela escreveu também aquele livro The Hate You Give, O Ódio que Semeias, em português, que tem um filme que o Common entra, né? E então é um filme e um livro, aliás, tudo que ela escreve acho que é espetacular. Como é que tu a conheceste? Foi através deste? Ou do The Hate You Give? Foi por causa disso. Descobriste sozinha? Foi alguém que te sugeriu Não, o livro? descobri sozinha. Sim, por acaso descobri sozinha, porque eu normalmente até pesquiso livros assim que...
É uma procura ativa que tu fazes. Sim. Sobre... Com temáticas que eu acho que vão me interessar e que vão interessar também, por exemplo, os jovens com quem eu me dou e que eu posso falar com eles sobre isso. Por exemplo, The Hate You Give é um livro que eu falo com os jovens com quem eu me dou e também faço questão de oferecer muitas das vezes nos aniversários. A esta franja dos 14 aos 16 anos, porque acho que é interessante. The Hate You Give fala muito sobre a violência policial, a brutalidade policial. E o Black Lives Matter. Exatamente. E de uma maneira que dá para perceber o que é a violência e o racismo estrutural. E então para eles perceberem melhor mais do que nós estamos ali a debitar, eu acho que faz todo sentido, sim. Ao mesmo tempo são também franjas de idade em que os miúdos, vamos lhe chamar assim, os jovens se afastam da literatura. Exatamente. Também porque na escola há aquela coisa do tu lês um livro por trabalho e não por prazer. Não é? Sim. E se depois tens essa camada que tu mencionaste há pouco, que é tu não te identificas com aquilo, tu não vês ali nada que seja um reflexo de quem tu és, do que a tua comunidade é, ou de quem tu queres vir a ser, pode haver uma maior desconexão, não só com a escola, mas também com o ato da leitura. Completamente, Com os próprios livros. As referências, a linguagem, o estilo, tudo isso, o facto de num livro... até, não é? Exato. O facto de seres um jovem que ouve, por exemplo, sei lá, vou dizer o Tupac e também, sei lá, Taylor Swift, e teres essas referências num livro, agarra logo, né? Porque é uma linguagem que eles conhecem. Isto, não é? Sim, eu conheço isso, faz sentido para mim. Eu não estou a dizer que eles têm que ficar só presos, as coisas que eles conhecem devem viajar, mas é importante que também haja isto, né? É importante que eles se revejam e que o lifestyle deles também esteja representado de alguma maneira. Falarem de, por exemplo, estes livros da Angie Tomás, Angie Tomás. Angie Thomas. Agora já estou a portuguesar. Angie Thomas, né? Pegar no livro dela e as referências que ela tem de o ir para a escola, o que é que acontece, como se dá com os professores, como não se dá com os professores, e os miúdos também estarem a viver isso, são coisas que faz todo o sentido e que os agarra também, porque pensam, olha, eu passei por isto, né? E principalmente nestas idades, que para eles é tudo muito autorreferencial também, sim. Bem, nós podíamos ficar aqui o resto da tarde a falar com a Telma. E da noite, não é? Eu arranjo todos, como confessional, e eu deito-me agora no divã, eu arranjo todas as desculpas para falar com a Telma e ela sabe disso, já percebeu. Mas vamos ter de terminar. Eu vou recordar só quem nos está a ouvir. Falámos de A Bagagem da Imigração, de Patrícia Moreira, uma edição da Cordel de Prata. The Girl with the Louding Voice, de Abidare, uma edição da Spectre. E On the Come Up, de Angie Thomas, editado pela Balzer and Bray. Telma, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada. Vamos só recordar que a pós-produção deste episódio e a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação dos podcasts do Público é do Amílcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e até para a semana. Obrigada, Telma. Obrigada pelo convite. Até para a semana, Zé Mário. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.